Olá, bem-vindo ao Saber Direito Responde. Sou Ana Brocanello, advogada e professora de Direito de Família e Sucessões. Nessa semana de aula nós ministramos o curso de Direito das Sucessões. Estamos aqui com os nossos alunos para responder as dúvidas surgidas durante esta semana. Bem-vindos Sara, Henrico e Radmila. Vamos passar as nossas perguntas então? Sara. Quais tipos existem de sucessão? Nós teremos dois tipos de sucessão previstas no Código Civil. A primeira seria a sucessão legítima, que é aquelas feitas quando você tem os herdeiros necessários, no caso filhos, descendentes, que seriam os filhos netos, nos casos de ter ascendentes e cônjuges sobreviventes à sua morte. Teremos também a sucessão testamentária, que é aquela onde você pega a parte do seu disponível do seu testamento, dos seus bens deixados, e faz um testamento deixando estes bens a uma pessoa. Necessariamente, estes herdeiros testamentários não precisam ser os herdeiros legítimos. Pode ser qualquer pessoa a quem você queira deixar os seus bens. Poderá, inclusive, ser, como nós estudamos na aula, uma pessoa jurídica. Eu posso, enquanto testamento, deixar para uma pessoa jurídica os meus bens. E você, Henrico, qual é a pergunta de hoje? O que é herança jacente? Então, conforme nós estudamos, a herança se torna jacente quando ela não possui herdeiros ou herdeiros, no caso, conhecidos. Então, há necessidade, neste caso, da gente abrir este processo sucessório. Uma vez aberto, não vem ninguém reclamar esta herança, Não vem reclamar aquele conjunto de bens, aquele espólio, aquele monte-mor, como nós estudamos. Neste caso, a herança jacente será aquela onde, aberta a sucessão, no efeito morte, a gente não consegue, não consegue descobrir quem são os herdeiros. Então, neste caso, o juiz abre esta sucessão, será ele então o responsável pela abertura desta sucessão. Ele vai colocar um curador especial, porque o prazo entre que se inicie esta sucessão até o final dela será um prazo muito longo, então ela não poderá ficar sem um administrador de bem. Então ele vem e coloca este representante desta herança, este curador, e vai fazer o quê? Vai fazer para que ele administre esse conjunto de bens, esta herança. Neste caso, como não aparecem os herdeiros, ele vai começar este processo sucessório como? Na tentativa da localização dessas pessoas. Vai tentar citar através do quê? De edital, porque é a única maneira, a partir do momento que a gente não tem, naquele exato momento, para quem direcionar essa citação. Então, ele coloca que os bens, por exemplo, de fulano de tal, estará disponível, vendo se aparece, através deste edital, alguém a reclamar esta herança. Uma vez que ninguém aparece, é declarado o quê? A vacância através de uma sentença judicial. Então, vai ter essa sentença onde vai dizer, olha, a nossa herança, esta herança desta pessoa, deste autor, está vacante. O que significa vacante? Ela vai cumprir um prazo, que no caso seria de 1 ano, esperando, aguardando realmente ver se alguém aparece para reclamar estes bens. Uma vez que não aparece ninguém neste prazo, durante este 1 ano, ninguém apareceu, não houve nenhum herdeiro colateral, nenhum herdeiro necessário que era desconhecido, aparecendo, o que acontece? Eles vão vir e vão ser feita uma sentença declaratória, considerando então esta herança jacente, fazendo o quê? Com que toda a totalidade desses bens passe para o Estado, município ou Distrito Federal. Depende para quem vai ser ministrado, para quem vai ser direcionado esses bens. Neste caso de herança jacente, que passou por esta vacância, não há um recolhimento de imposto, porque o imposto é revertido ao próprio Estado, então não há esse recolhimento feito durante este tempo. E você, Radmila, qual seria a sua dúvida? Existe alguma situação em que a sucessão será somente legítima?
Então, Radmila, existe. Quase todas as sucessões que nós conhecemos, elas são apenas legítimas. Por quê? Porque nós, brasileiros, não temos o costume de prevalecer, de realizar o quê? A forma testamentária, a sucessão testamentária. Então, a partir do momento que eu não deixo nenhum tipo de testamento, não deixo nenhum tipo ou de codicilo ou de legado através de uma disposição da parte que eu posso ceder da minha herança, neste caso, ela será, então, uma sucessão unicamente, o quê? Legítima, onde nessa sucessão legítima haverá sucessões de bens privilegiando quem? Neste caso, os filhos, os ascendentes, os netos, né? Então, os seus descendentes, os ascendentes e, no caso, o cônjuge sobrevivente. Então, a maioria das nossas inventários, a maioria das nossas heranças, né? A maioria das nossas sucessões são unicamente legítima, né? Não sendo, então, testamentária. Dificilmente a gente pega uma única, exclusiva. Assim como a testamentária veria uma única herança testamentária, veria se eu realmente não tenho esses herdeiros, né, necessários, disposto no 1829 incisos do nosso Código Civil, seria quando eu, por testamento, não quero que ela siga, por exemplo, este 1829, no caso com um parente colateral, suscetível, né? Então, o que eu faço? Eu acabo deixando por testamento a terceiros, a uma instituição de caridade. Então, neste caso, ela seria única e exclusivamente testamentária, diferente da unicamente legítima. Tá ok? E você, Sara, mais alguma questão? Professora, se eu renunciar à minha parte da legítima, os meus descendentes recebem? Não. Por quê? Vamos entender. Uma vez que há a renúncia, né, eu renunciei à minha parte, o que acontece? Esta renúncia, ela volta, esse meu quinhão, ou seja, a parte que eu receberia, vai voltar para o Montemor. Então, vai voltar lá para a legítima de uma certa maneira, toda inteirinha, do jeito que eu quis. Então, eu não quero aquela herança. Então, eu não consigo transmitir essa herança sem aceitá-la e após fazer essa transmissão, por exemplo, aos meus descendentes. Então, uma vez que eu renuncio, este meu quinhão vai voltar para a parte, né? Vai voltar, no caso, para a legítima, vai voltar para a sucessão e vai ser dividido igualmente entre os outros herdeiros. Então, para que meus filhos recebam, eu tenho que ter tido a aceitação no caso desta herança, deste meu quinhão, e transmitir através de uma doação. Eu não sou obrigada a ficar com o bem, mas se eu quero beneficiar meus descendentes, os meus herdeiros, né, eu preciso, então, primeiro passar, essa herança primeiro precisa passar por mim. No caso, a gente não pode confundir com a questão da representação. O que é? Quando eu, enquanto neto, quanto herdeiro, no caso, né, por exemplo, do meu avô, recebo por representação. O que significa? Meu pai é pré-morto a este meu avô, então o que eu recebo, o que ele receberia se vivo fosse. Então não se pode confundir o recebimento através de uma renúncia que não vai existir com o recebimento por representação. Como fica a sucessão dos bens particulares se sou casado no regime de comunhão parcial de bens e se possuímos filhos comuns e filhos exclusivos? Então, neste caso, Henrico, é o que nós chamamos, né, de sucessão híbrida. O que viria a ser a sucessão híbrida? Como nós falamos, a sucessão foi confundida com o regime de bens. Então, neste caso, o regime de bens vai fazer diferença no final, no caso da nossa sucessão. Então, se eu sou casado no regime da comunhão parcial de bens, aqueles bens amealhados, né, angariados durante a constância do meu casamento, eu vou ser meeira. Porém, aqueles bens particulares, aqueles bens que vieram antes, ou através de uma doação, através de herança, ou mesmo por questão de compra, né, eu serei o quê? A herdeira destes bens. Porém, estes bens, ao eu ser herdeira dessa situação, pode haver o quê? Filhos exclusivos de um primeiro casamento. E é o que nós discutimos durante a aula. Seria justo eu herdar de uma maneira
igualitária com estes filhos, que podem ser, por exemplo, da união que deu origem a esses bens, ou mesmo do esforço, né, desse genitor, dessa genitora que deu causa a estes bens. Então, neste caso, na sucessão híbrida, o que funciona? Vai ser feito para a sucessão, enquanto os filhos exclusivos, uma divisão onde eu herdarei metade da parte do que eles herdariam, né? E no caso dos meus filhos comuns, né? Que é os meus filhos comuns com autor da herança, eu teria o quê? Uma parte igual, porém com uma reserva, neste caso de quinhão. Então, quanto mais filhos eu tenho, menos eu receberia. Então, neste caso, a legislação fez o quê? Fez com uma reserva para mim. Então, dessa partilha, para que eu não receba menos do que eu receberia, e faz o quê? Então, neste caso da sucessão híbrida, a gente vai ter duas formas de herança. Uma, através dos filhos exclusivos, que eu receberia uma parte inferior, né, do que receberiam esses filhos, e no caso dos meus filhos em comuns, eu receberia a mesma quantidade. Como fica o direito real de habitação da companheira? Então, Radmila, no atual sistema, né, que nós temos da união estável, a companheira não possui o direito real de habitação, que é aquele direito onde a pessoa tem de, mesmo havendo a morte, né, permanecer naquele imóvel que foi o lar, o domicílio daquele casal durante a convivência. Neste momento, como é tratado a sucessão da companheira de uma maneira diferente da cônjuge, né, do cônjuge, neste caso não haveria o direito real. Pela legislação anterior do Código de 2012, era o único direito que ela já não possuía. E no Código de 2002 foi o quê? Ratificado, né, o Código Civil de 2002 foi ratificado essa questão do não direito real de habitação. Porém, com o novo julgamento da inconstitucionalidade possível do artigo 1790, incisos do nosso Código Civil, provavelmente ela vai ser equiparada à cônjuge e, neste caso, passará a ter o direito real de habitação. Vamos fazer uma pausa neste momento. Saber Direito responde e volta daqui a pouquinho. Voltamos com Saber Direito Responde. Passaremos as nossas perguntas do segundo bloco. Sara, me conta quais são as últimas dúvidas que você tem, por favor. Então, nos casos de indignidade, o Ministério Público terá legitimidade para propor a ação? Então, esta é uma questão controversa. Como o caso de indignidade é uma questão de ordem jurídica, ou seja, o herdeiro recebe o bem, porém o perde por uma série de questões, um rol que vem, né, descrito ali na nossa legislação, porém que não se atém a ele, mas um dos principais casos de indignidade é quando, né, o herdeiro atenta contra a vida, no caso do autor da herança, ou mesmo do cônjuge, herdeiros dele, né? Então, um irmão, por exemplo, na tentativa de matar o outro, ou mesmo no caso de um filho, né, tentar matar os pais, então ele vai perder esta herança por indignidade. Mesmo que não haja, neste caso, né, uma representação da pessoa que sofreu este atentado, né, para realizar tentar uma ação, trata-se de ação penal civil incondicionada, ou seja, não é dela o direito de processar, né, a pessoa que atentou, é uma questão de ordem pública. Então, a partir do momento que isto vem como uma questão de ordem pública, surge aí a ideia de que o Ministério Público poderia intervir. Não é uma questão pacífica, não é uma questão decidida até então, mas é uma questão que, pela lógica, né, penal, processual,
acabaria sendo. Diferente da deserdação, a indignidade parte do poder público, né? Vem de uma ordem judicial para ser. Ao contrário da deserdação, que como nós vimos, ela é feita o quê? Eu vou deserdar aquela pessoa, eu vou deixar de dar os bens a um herdeiro por algum motivo. Isso como que eu faço? Através de um testamento, deixo as disposições, né, dos motivos pelo qual eu vou deserdar aquela pessoa, por qual ela não é apta a receber aquele meu patrimônio. O que a torna, neste caso, o quê? Vamos dizer, de uma certa maneira também indigna, né? Que a indignidade vem nesse sentido de não merecer, né? De não ter dignidade de realizar de receber, né? Este patrimônio. Certo? E você, Henrico? O que é testamento cerrado? Testamento cerrado. Uma vez que eu realizo um testamento, nós temos aquelas 3 formas de realizar um testamento. Poderá ser ele público, feito num cartório, através de um tabelião, onde o conhecimento disto passa a ser aberto, né, a todo mundo, o que eu estou deixando para a pessoa, apesar que os herdeiros, a gente sempre fala que eles não têm conhecimento por uma série de fatores, porém é de conhecimento, vamos lá dizendo, do Estado que existe, porque fica registrado. Então a gente tem neste caso um testamento aberto, um testamento público. No caso do testamento cerrado, seria aquele testamento onde eu mesma realizo, né, o que eu quero colocar e levo até um tabelião para que ele cerre. Eu não quero que ninguém tenha conhecimento deste testamento, eu não quero que ninguém saiba o teor deste testamento. Então ele é cerrado porque justamente o tabelião vai lacrá-lo, costurando, através de uma costura, que a gente chama, e ele vai fazer o quê? Vai cerrar. E o que vai ficar registrado perante este tabelionato? De que existe um documento, né, do qual ele devolve, depois de costurado, todo esse testamento ele devolve, não fica dentro deste tabelião, não fica dentro deste cartório, ele devolve, porém ele está lacrado. E as testemunhas dão, no caso, o seu aval, informando o quê? De que foi entregue ali naquele tabelionato um testamento, feito com as disposições de últimas vontades daquele autor daquela herança e tal. Para que se haja abertura, neste caso, do testamento, é preciso que seja de uma maneira judicial, né? Porque só o juiz tem, e caso ele seja aberto, né? Seja realmente violado antes da abertura dele, antes de ser levado ao conhecimento, ele perde toda a sua eficácia, tá? Ele perde. Então, na realidade, o testamento cerrado serve para dizer, existe um testamento, não quero que saiba o teor, porém ele tem que cumprir certas formalidades. E você, Radmila? A liberdade de testar é absoluta? Não. Se a gente verificou, né, a partir do momento que a gente diz que você tendo aí um herdeiro, né? Herdeiros necessários, herdeiros legítimos, elencados lá naquele rol vindo da lei, então eu não sou capaz de testar 100% dos meus bens, se eu tenho, neste caso, herdeiros. Tá, sou uma pessoa que não casou, sou uma pessoa que já não possui mais pais, o poder do meu testamento vai ser absoluto? Em relação a estas pessoas, sim, porque eu posso dispor. Porém, dizer que ele é absoluto em relação a todas as pessoas, não. Por quê? Porque eu tendo a legítima, eu sou obrigado a cumprir. Vem, como a gente explicou na primeira aula, colidindo com aquele direito de propriedade, né? Se eu sou proprietária de um bem, por que eu não posso testá-lo a deixar ele a quem eu quero? Por quê? Porque justamente vem no direito de herança lá do nosso inciso 30, né? Do nosso inciso 30º lá do nosso artigo 5º, dizendo que é meu direito à herança. Então, uma vez que meus bens, né, que meus pais, que eu estou ali naquele rol, eu tenho direito. Então, eu não posso testar da maneira como eu quero. E você, Sara? Reconhecida a paternidade, como fica a parte do novo herdeiro? Então, o reconhecimento dessa paternidade
tardia, né, que a gente fala num pós-mortem, ou seja, a pessoa foi e tentou, né, entrou com uma ação de investigação de paternidade em relação ao espólio, né, porque não é mais contra, no caso de cujos, o falecido, e sim contra o espólio. Se ela é feita, esse questionamento é feito antes de que haja a partilha, vai ter que haver, né, no caso, uma suspensão desse processo de sucessão, né? Eu vou suspender este processo de sucessão até que eu tenha confirmação ou não dessa paternidade. Uma vez confirmada essa paternidade, este herdeiro, independente que seja, que a gente antigamente falava, né, de filho legítimo ou advindo fora do casamento, não importa, terá os mesmos direitos que um herdeiro normal. E se esse reconhecimento se deu após o formal de partilha estar realmente legalizado, registrado? Se os bens, né, que os herdeiros receberem ainda estiverem ali disponíveis, a ponto de que a gente tenha, né, naquela petição de herança, tenha condições de reverter essa partilha, a gente pede uma anulação dessa partilha, né, vai ser pedir uma anulação dessa partilha e que seja realmente colocada uma nova, seja feita uma nova com a inclusão daquele herdeiro. Porém, vamos supor que esses herdeiros receberam apenas, foi deixado apenas dinheiro e utilizarem e não têm condições, por exemplo, de pagar este quinhão, né? Porque eles vão responder através dos quinhões respondidos. Aquela pessoa, né, aquele herdeiro novo, ficará sem essa sua parte. Então, há de se estar atento, né, o porquê dessa investigação tardia e fazer junto, né, não basta fazer junto uma investigação de paternidade, porque ela por si só não suspende, neste caso, a sucessão, né, não vai brecar um inventário, não vai brecar uma partilha. Então, é necessário também fazer uma petição de herança nos próprios autos dessa sucessão, falando, olha, espera que eu estou investigando se realmente o autor da herança é ou não o meu pai, no caso. O que acontece se eu perder o prazo na abertura do inventário? Então, como nós já discutimos, o artigo 611, né, do novo CPC, que foi colocado agora este ano de 2016 aí em prática, ele fala de um prazo de 2 meses para abertura, fala de um prazo para encerramento, porém não há uma penalidade como nós verificamos. Não há uma multa que você pague, não há nada para o judiciário que você tenha que fazer este prazo, né? Que tenha que realmente cumprir ali a risca. Onde que vai haver esta penalização? Na parte dos impostos. Porque cada vez que há uma transmissão de bens, você tem que fazer o quê? Tem que pagar este imposto, né? Então, se fosse, por exemplo, numa doação de vida, eu pagarei o ITBI, teria que pagar antes de ocorrer, né, essa transmissão para que ela seja legalizada. No caso do inventário, a gente paga o imposto de transmissão causa-mortes, né, que nós chamamos de TCM. Então, neste pagamento é que vai haver uma penalização da fazenda, no caso a fazenda pública estadual, porque cada estado possui a sua fazenda, é do estado esse imposto, então você paga para o estado, então cada um vai ter as suas regras, o prazo é igual, antigamente a gente obedecia até uma questão dos prazos estaduais, hoje não, hoje a gente é unificado pelo código, então a gente obedece, apesar que também no Código Civil se fala de um prazo superior, mas no caso a gente obedece o código da parte processual. Então, a penalização que a gente vai ter vai ser da própria fazenda, com uma multa ali um pouco pesada. O imposto já não é uma coisa barata, né? Normalmente ele vai de 4% a 8%, dependendo do estado, sobre o monte mor, que é aquele monte que a gente vai somar todos os bens imóveis, móveis, dinheiro, todas as partes que vão fazer, né? Todos os bens que farão parte desta sucessão. Então, neste caso, nós teremos o quê? Uma penalização no valor deste monte. Então, além desses 4%, 8%, normalmente gira até em 20% sobre este valor, esta multa. Ficaria a penalização, no caso, mais administrativa do que civil, né? No nosso caso. E você, a última pergunta, Radmila. No caso de dívida do autor da herança, sou obrigado a quitar 100% do valor devido? Então,
a gente responde, como vem, né, todo naquela questão dos procedimentos de partilha, de inventário, vem dizendo o quê? Que nós responderemos pelas dívidas no mesmo montante do nosso quinhão. Então, eu não pagarei a mais, né, dessa dívida, além do que eu posso, além do que eu recebi. Então, esta dívida ficará simplesmente limitada ao que eu ganhei. Vamos supor que eu ganhei 100 e a dívida seja 100. No caso, não haverá uma partilha porque não há uma sobra, né, neste caso, do valor. O que a gente só haverá a partilha depois de o quê? De quitados, né? As dívidas todas do espólio daquele falecido, né? Do decujus. Então, primeiro a gente vai fazer um levantamento, né? Dos bens deixados, assim como das dívidas, para que se realize, né? Essa questão. Ah, mas eu sou um credor, como que eu faço, né? Houve partilha, eu já recebi. Então, cabe a essas pessoas estarem atentas se existe ou não aí um formol, se habilitar para receber, e os herdeiros vão fazer o quê? A questão em cima de cada um, ou seja, responderei exatamente sobre a quantidade que eu ganhei. Ganhei 100, pago 100. A dívida é 150, os credores terão que buscar de uma outra maneira para receber essa diferença. E aqui nós encerramos o Saber Direito Responde, assim como a programação da nossa semana com o curso, com a entrevista e com este programa de questionamentos. Agradeço vocês por toda a paciência, por todo o acompanhamento da nossa aula. Espero mesmo que tenha servido para que vocês aprendam e levem com vocês o direito não só de família, como das sucessões para a vida profissional. Obrigada. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.